vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera. Com certeza. A aguardar que as pessoas vão entrando na sala. Ok, vamos a isto. Bem-vindos. Depois desta pequena pausa que fizemos, retomamos a segunda e última parte desta tarde das jornadas virtuais da Associação Portuguesa contra a Leucemia. Temos tido um dia rico de partilhas de experiências e de informações úteis para doentes e cuidadores de leucemias e linfomas. E agora, para uma apresentação e respectivas perguntas e respostas sobre os aspectos emocionais do paciente e cuidador, temos connosco a doutora Ana Karina Resina, mestre em Psicologia Clínica da Saúde pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, com formação em Psicoterapia Cognitiva Comportamental, tem uma pós-graduação em Psico-Oncologia e Cuidados Paliativos. Passou pelo Hospital de Santa Maria, onde fez acompanhamento psicológico a doentes e familiares do Hospital de Dia, e desde 2005 faz parte da equipa de Psicologia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, com destaque para o trabalho que desenvolve no Serviço de Hematologia do Hospital de Santo António dos Capuchos. Desenvolve trabalho de investigação em Psicologia Clínica e da Saúde nas várias áreas em que trabalha. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Deixo-lhe o palco para a apresentação que fará e depois teremos a oportunidade para algumas questões que eu gostava de colocar e abrimos naturalmente o painel para as questões que os doentes, familiares e quem estiver a assistir lhe queira colocar. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Eu gostaria de começar por agradecer o convite à PCL pelo convite para estar presente nestas primeiras jornadas virtuais e vou então partilhar convosco aqui a minha apresentação sobre os aspectos emocionais do paciente e cuidador. Muito bem. Estou a conseguir partilhar? Estão a conseguir ver? Sim, estamos a ver perfeitamente. Muito bem. Vou então dar início. Começar aqui por falar-vos um pouco que na doença hematológica, tal como acontece com a doença oncológica, muitas das vezes o diagnóstico é recebido de uma forma inesperada. Ou seja, muitas das vezes as pessoas até têm um determinado sintoma e começaram a fazer exames para tentar perceber o que é que se passa, ou então vão fazer um exame de rotina e nisto são confrontados com um diagnóstico que não estariam à espera. Portanto, isto acaba por trazer um impacto no normal e desejável funcionamento da vida daquele doente, tanto do ponto de vista pessoal como familiar. Ou seja, logo a partir do momento do diagnóstico há aqui uma mudança. E há uma mudança que, de certa forma, vem trazer à luz a necessidade de desenvolver aqui um conjunto de mecanismos e tarefas de adaptação à doença e às suas circunstâncias. Sem dúvida que este acaba por ser um período de sofrimento psicológico, não é? Este choque, digamos assim, este confronto com o diagnóstico, tanto atinge o doente como a sua própria família. E então aí nós podemos falar aqui num processo de adaptação à doença hemato-oncológica. E vamos falar então um bocadinho sobre isso. O diagnóstico, quando a pessoa recebe, vai afetar pessoas diferentes, portanto nem todas as pessoas recebem o diagnóstico da mesma forma, digamos assim, não interiorizam aquelas palavras da mesma forma e também não há uma forma correta de sentir. Portanto, há pensamentos, sentimentos e emoções que podem ser diferentes de pessoa para pessoa. Mas o que se sabe, acima de tudo, é que muitas das vezes o impacto emocional de um diagnóstico deste tipo tem um peso muito grande, às vezes muito semelhante até a aspectos físicos, quando há sintomatologia física muito ativa também, e às vezes até a parte psicológica, o sofrimento, o choque após receber um diagnóstico deste é tão grande que acaba também por ter um impacto também muito grande. E acima de tudo é importante perceber que há sentimentos diferentes que vão estando presentes ao longo de todo o processo de doença, e isso não deixa de ser normal. São situações normais e uma resposta válida também de cada indivíduo ao diagnóstico e ao processo de doença.
nós sabemos assim, de certa forma, não é? Portanto, há o momento do diagnóstico, a seguir, começando com tratamentos, necessidade de hospitalização, depois a remissão, ou aquela fase em que muitas vezes, felizmente, a situação até estabiliza, a pessoa está bem e o médico diz que pode tentar de alguma forma retomar a sua vida cotidiana, tentar de alguma forma retomar os seus hábitos habituais. O que é que acontece? Muitas das vezes esta situação também gera aqui, até do ponto de vista emocional, alguma ambivalência para a própria pessoa. Mesmo esta fase, que seria aquela que qualquer doente quer receber, a notícia que qualquer doente quer receber, mas que muitas das vezes do ponto de vista emocional também mexe um pouco com ele. Há alguma ambivalência, como eu apresento aqui. E isto porquê? Porque, embora a pessoa esteja realmente muito satisfeita de alguma forma de poder retomar a sua vida, há aqui alguma insegurança. Isto porque até então passou por um percurso em que foi acompanhado pela sua equipa de saúde, a par e passo, em que viu esclarecidas as suas dúvidas, em que viu de alguma forma os seus sintomas, conseguindo geri-los de acordo também com o aconselhamento que tinha da equipa, e neste momento fica um bocadinho por sua conta. Consegue aqui retomar aqui alguma autonomia, mas isto nem sempre é muito fácil até de gerir do ponto de vista emocional, e então há aqui uma ambivalência de sentimentos. A pessoa está feliz por um lado, mas por outro fica assim um bocadinho inseguro. Depois temos aquela fase que se chama de recidiva, ou que de alguma forma, se alguma coisa não corre bem, se os valores entretanto voltam a ser alterados, se há necessidade de retomar algum tipo de tratamento que a pessoa não estaria à espera. Aqui há também um turbilhão de emoções, muitas das vezes. Isto porque primeiro às vezes há uma sensação de frustração, porque a pessoa sente que se empenhou tanto, que batalhou tanto em conjunto também com a equipa de saúde para tentar melhorar toda a situação, e de repente vem ali um valor, vem algo que não está bem e há algo mais que se tem que fazer. E isto, por vezes, é encarado com, como eu disse, alguma frustração, alguma revolta, alguma raiva. Portanto, do ponto de vista emocional também tem aqui o seu quê, digamos assim. Portanto, em termos agora, explicando aqui um bocadinho, em termos de fases e daquilo até que está descrito por este autor, que o Uberhaus, em 1969, referia que nós temos várias fases de adaptação, não só à doença, como também ao processo de luto, ou seja, em situações que de alguma forma podem condicionar a nossa adaptação a algumas fases pelas quais nós poderemos passar. Uma delas é o choque-negação, muitas das vezes associada então à questão do momento do diagnóstico, a pessoa fica surpreendida, não estava à espera. Por outro lado, pode considerar mesmo que aquilo não está correto, que está tudo bem com ela, porque ela até nem tem sintomas, os valores das análises é que estão alterados. Portanto, e daqui a alguma forma a pessoa diz, não, isto está errado, não é isto que se está a passar comigo, de certeza. Depois há uma outra fase mais de revolta, de raiva, em que a pessoa pergunta, mas porquê a mim? O que é que eu fiz para merecer isto? Isto não pode estar a acontecer. Uma outra fase que se chama de negociação. Nesta fase é quase como que a pessoa realmente diz, não, já percebi que tenho um problema de saúde, muito bem, então o que é preciso fazer? Que exames é que eu preciso fazer? Que tratamento é que eu preciso fazer? Portanto, se eu quero aqui melhorar um pouco, o que é que eu preciso fazer? Aqui há alguma negociação, digamos assim. Depois temos a questão da depressão e da desesperança, uma fase em que a pessoa está um pouco mais em baixo, de alguma forma triste, desesperada, sem conseguir encontrar por vezes aqui uma solução, achando que por mais que lute, por mais que faça, as coisas parecem não estar a correr bem. E depois uma fase de aceitação, ou seja, isto aqui parece que até tem uma determinada ordem e faz sentido que assim seja, mas não é sempre que isto acontece, ou seja, as fases de adaptação à doença pelas quais a pessoa passa não tem necessariamente que correr esta ordem, nem tem necessariamente, a pessoa não tem que percorrer todas estas fases. O que é importante é nós percebermos muitas das vezes, e eu digo isto também do parte da equipa de profissionais de saúde que segue o doente, se a pessoa fica de alguma forma, entre aspas, presa num destes determinados momentos, nomeadamente na fase da revolta e da raiva, porque isto pode condicionar também o próprio processo de doença, a forma como a pessoa se envolve nos tratamentos, se envolve aqui no seu processo de recuperação. E aí é importante sim tentarmos perceber, detectar estas situações e intervir no sentido de ajudar a pessoa a lidar com a situação de uma forma mais adaptativa. E então, como deu para perceber, portanto, isto pode haver aqui uma série de oscilações emocionais, o que é normal. Ou seja, se nós pensarmos, há aquela primeira fase da pessoa ficar assim um bocadinho com dificuldade em lidar com o diagnóstico, com o estudo, depois até pode perceber ali que a situação está a ser gerida, que há a possibilidade de fazer aqui um determinado tratamento,
acalmamos um pouco, depois há uma intercorrência ou há um efeito secundário do tratamento em que faz com que a pessoa fique assim um bocadinho também condicionada e sem saber como é que há de reagir, portanto pode haver estas oscilações emocionais ao longo do processo, é perfeitamente normal e é importante também perceber que muitas das vezes esta oscilação vai melhorando à medida que o processo vai avançando também. Portanto, em termos especificamente dos aspectos emocionais, e falando agora aqui um bocadinho de uma forma mais aprofundada, portanto, o processo de doença altera a percepção do presente e do futuro. E muitas das vezes afeta também a percepção que a pessoa tem até do passado, porque a pessoa muitas das vezes diz: mas como é que eu estou a ser surpreendida neste momento com este diagnóstico? Possivelmente esta doença já cá estava e eu não me apercebi. Ou por outro lado, eu tinha este sintoma já há algum tempo, mas porque é que eu não o valorizei? E, portanto, também há aqui uma leitura também do passado neste sentido, e isto também pode de alguma forma mexer com a pessoa do ponto de vista emocional. E isto, mais uma vez, como eu disse há pouco, isto acima de tudo implica uma mudança. Pela doença em si, não é? Por tudo o que isso acarreta, pelos efeitos secundários do tratamento, muitas das vezes, a pessoa tem que condicionar e que alterar algumas das suas dinâmicas também por isso, a imprevisibilidade e a incerteza em relação à evolução e à forma como as coisas vão decorrendo, portanto isto gera também aqui alguma insegurança, os tempos de espera, muitas das vezes, tempo de espera para realizar um determinado exame, para realizar um determinado tratamento, não até porque muitas das vezes porque o tratamento não esteja disponível, mas porque há um valor qualquer na análise que naquele momento é preciso estabilizar antes de se iniciar o tratamento. O facto muitas das vezes, mais do ponto de vista social, familiar e até profissional, haver aqui uma alteração de papéis, ou seja, a pessoa passar um pouco às vezes de cuidador da família a cuidado, e isto também nem sempre é muito fácil de gerir. Alguma perda de capacidade funcional e ou profissional que pode existir, quanto mais não seja às vezes até pela questão do cansaço, pela questão de algum efeito secundário do tratamento que faz com que a pessoa naquele momento até tinha um determinado compromisso e não consegue corresponder a ele da melhor forma ou da forma que eu gostaria. E também haver aqui algumas alterações da imagem corporal. E isto também é um aspecto que também acaba por, de alguma forma, sensibilizar a pessoa e mexer com ela também do ponto de vista emocional. Em termos de sentimentos e emoções, e eu aqui falando até de parte a parte, porque eles são variados, como eu disse há pouco, e cada pessoa sente da sua forma, mas há aqui alguns sentimentos que são comuns e que podem acontecer tanto com o paciente como com a família. A questão do choque e da negação que falámos há pouco, da raiva, a preocupação com o que irá acontecer, alguma irritabilidade porque a pessoa não está bem, sente-se injustiçada, alguma ansiedade, o medo, a insegurança, a desesperança, o desamparo, a tristeza, alguma culpa. E aqui culpa muitas vezes, no caso até do doente, pode estar associado ao facto de: mas porquê? Eu já sentia que algo não estava bem há tanto tempo, mas porquê é que eu não procurei ajuda antes? Portanto, se neste momento a situação onde chegou, possivelmente a culpa é minha. Portanto, há aqui também uma série, às vezes, de dúvidas e de questões que a pessoa se coloca. E às vezes também há alguma tendência para o isolamento, tanto de parte a parte, tanto da parte do paciente como até de alguns familiares, alguma tentativa às vezes de se ficarem um pouco mais resguardados para conseguir lidar aqui com toda esta situação do ponto de vista emocional. Acima de tudo, o maior ou menor impacto que se irá produzir tem a ver um bocadinho com o equilíbrio entre as ameaças que são percebidas pelo doente em si, pela família, e pelos recursos percebidos que a pessoa tem. Isto porque todos nós possuímos determinados recursos para lidar com as situações com as quais nos deparamos no dia-a-dia. Eles nem sempre estão disponíveis, ou porque a parte emocional, e naquele momento o impacto emocional é tão grande que a pessoa nem sequer fica completamente toldada pelas emoções e nem sequer consegue entrar naquela parte mais racional da questão e parte mais prática e utilizar os recursos que tem disponíveis, não é? E isso muitas das vezes condiciona, portanto, a questão aqui da forma como todo este processo vai sendo gerido depende aqui um bocadinho deste equilíbrio. E muitas das vezes os recursos estão lá. Nós precisamos é de tentar ajudar e ajudar o doente também a reativá-los, não é? Portanto, acima de tudo, o objetivo, como eu coloquei aqui, é facilitar a adaptação a uma situação de mudança e de risco, diminuindo de certa forma as percepções de ameaça e fortalecendo a capacidade de controlo e de outros recursos, de forma a que a percepção do sofrimento diminua e que aumente a capacidade, ou seja, e que aumente o senso que a pessoa tem de se sentir capaz de fazer face a esta situação.
o objetivo do ponto de vista emocional é muito este: mostrar que a pessoa, apesar de tudo, e apesar de se sentir vulnerável do ponto de vista emocional, consegue lidar com a situação. Isto passa, acima de tudo, por um aspecto muito importante, que tem a ver com o estabelecer de uma relação de confiança com o profissional de saúde que o segue, com o médico assistente, às vezes com o enfermeiro de referência. E isto porquê? Isto é a base para que corra realmente tudo da melhor forma, em que a adaptação também à doença também seja feita da melhor forma. Isto baseado, acima de tudo, aqui nestes pontos, e eu quando falo na questão aqui da informação, é importante ter noção às vezes do doente que nós temos à frente, a informação que ele quer receber. Há doentes que querem saber tudo, que preferem que lhes seja dito tudo, há outros que nem tanto, preferem ir sabendo informação pouco a pouco, e isto também é importante, e os profissionais de saúde estão muito atentos e muito alerta para esta situação e vão um bocadinho ao ritmo da pessoa. O mesmo acontece em termos da expressão das emoções. Ou seja, por vezes é mais fácil para o doente partilhar as suas emoções com um profissional de saúde com o qual já tenha a relação. E isto também é importante, porque também daqui vai receber de alguma forma algum apoio para poder gerir toda a situação. E sem dúvida nenhuma que tudo isto se baseia numa boa comunicação. A comunicação é extremamente importante para que todo este processo se realize da melhor forma. Agora, focando, eu gostava aqui de referir aqui apenas uma questão para começar a dar seguimento. Então, a apresentação sobre o diagnóstico em si. Portanto, a forma como nós lidamos com o diagnóstico é influenciada por vários fatores. Fatores médicos, que têm a ver com características da doença, dos tratamentos a realizar, dos exames que são precisos fazer. Questões individuais, que têm a ver com a própria pessoa, com experiência de vida. É diferente, possivelmente, uma pessoa, e nós temos essa noção, uma pessoa que já tem, infelizmente, um historial pesado até de doença, na família, ou de história própria de pessoal de doença, a forma de confronto com a situação é diferente de alguém que nunca teve que realizar nenhum exame muito específico, que nunca teve de ir tantas vezes ao hospital, de fazer tantos tratamentos. Portanto, aqui também há questões aqui individuais que são importantes, como questões de personalidade também. Não é? Isso muitas das vezes influencia também a forma como a pessoa reage. Depois há fatores sociais, o apoio familiar, o apoio também do ponto de vista profissional e questões também culturais e espirituais, crenças que as pessoas também têm, também muitas das vezes a fé também pode ajudar aqui como mediador em todo este processo. Acima de tudo, o impacto do diagnóstico provoca aqui várias alterações, uma sensação de perda de controle, uma vulnerabilidade da doença, uma incerteza face ao futuro, algum sofrimento emocional, uma necessidade de diálogo. A pessoa tem aqui alguma necessidade também de ver as suas questões respondidas, numa procura de significado, porque é importante muitas das vezes darmos um sentido a tudo o que se está a passar connosco. E sempre aqui com alguma esperança, não é, associada, porque todo este processo de mudança, de alguma forma, para nos poder ajudar a olhar para ele de uma outra maneira, é importante sempre ter aqui alguma esperança realmente aqui associada. E então, voltando um bocadinho àquilo que eu disse, isto não é só no diagnóstico, portanto, tudo isto, todas estas mudanças vão sendo percebidas no tratamento, hospitalização, naquela fase de remissão, ou quando a pessoa realmente as coisas estão bem e consegue retomar a sua vida, e até na fase depois em que as coisas não correm tão bem e voltamos a retomar tratamentos, hospitalização, muitas das vezes, portanto, em todas estas fases. E aqui é importante estarmos atentos, e os profissionais de saúde também estão atentos a estas questões, que muitas das vezes a instabilidade emocional, como falámos há pouco, as reações emocionais são várias e podem ir variando ao longo de todo o processo, mas é importante estarmos atentos a alguns que podem levar realmente a alguma instabilidade emocional mais marcada, que é a revolta, a frustração da pessoa achar que já não pode fazer o que queria, que não é entendido por ninguém, que se sente de alguma forma diminuído. Portanto, há aqui uma perda de controle sobre a vida, um medo, uma ansiedade e uma incerteza sobre o futuro. E isto muitas vezes são sinais realmente que do ponto de vista emocional há ali alguma fragilidade. E então, e como é que nós podemos aqui de alguma forma tentar lidar com esta questão e principalmente com as emoções? Primeiro há um ponto importante, que é identificar as emoções. Todos nós somos diferentes, como eu disse há pouco, há pessoas mais emocionais, há pessoas que estão habituadas até a perceber e identificar as emoções em si, há outros que são mais racionais, em que até ficam um bocadinho desconcertados quando estão mais tristes, porque dizem, não é hábito eu sentir-me assim, não sei o que fazer com isto. Portanto, a questão das emoções, o identificar as emoções é um ponto importante. E primeiro de tudo a pessoa deve tentar pensar nas suas emoções com aceitação, ou seja,
pensar realmente, não, eu estou triste, mas não há, pronto, eu hoje estou-me a sentir assim, não há porquê ficar chateado comigo, eu hoje estou assim, não há muito a fazer. Identificar a etiqueta desta emoção, ou seja, a pessoa conseguir perceber, não, eu hoje estou, não, isto é raiva, o que eu estou a sentir, eu estou revoltado pelo que me está a acontecer. Depois há um ponto que é importante, que é aceitar as emoções. Portanto, eu hoje estou assim, estou revoltado, não há mal. Se eu estou assim, eu tenho razões para estar assim. E é possível, e é preciso também a pessoa perceber isto, a permanência das emoções, ou seja, perceber que essa emoção não vai estar ali para sempre. Portanto, eu naquele momento estou revoltado, mas isto não vai ficar sempre. Portanto, e muitas vezes é importante a pessoa dizer isso a si própria, eu tenho que ter a noção de que isto não vai ficar sempre. Interrogar e investigar, tentar perceber aqui um bocadinho porque é que eu me estou a sentir assim, o que é que originou este sentimento, e perceber aqui se há alguma coisa que se possa fazer em relação a isso. Se calhar, se eu conseguir tirar esta dúvida com o médico, se calhar isto vai-me acalmar um pouco. Portanto, isto é muito importante. E não tentar controlar as emoções. O que é que eu quero dizer com isto? Se a pessoa naquele momento se sente assim, dar espaço também à emoção, porque isso é extremamente importante. Em termos de gestão de emoções, depois realmente a pessoa aqui tentar identificá-las também, há aqui alguns pontos que nós podemos fazer. Esta questão, quando eu coloco aqui reduzir fatores de stress, muitas das vezes a pessoa tem questões económicas ou profissionais associadas ao processo de doença, ou porque não pode responder a um compromisso profissional que tinha, ou porque economicamente as coisas neste momento estão a ficar complicadas. É importante também, por vezes, nós identificarmos os fatores de stress, os problemas que nos estão a preocupar e tentar ver, muito bem, a questão é esta, o que é que eu neste momento posso fazer em relação a isto? Quais são as alternativas que eu tenho para resolver? Ir tentando resolver aquilo que consegue resolver. O que não consegue resolver, colocar um bocadinho de lado, no sentido em que, muito bem, eu sei que tenho este problema, mas neste momento não está nas minhas mãos fazer nada. Portanto, eu vou tentar não pensar tanto em ti neste momento para conseguir reunir a minha energia e focar-me naquilo que neste momento é prioritário, nomeadamente tratamentos, nomeadamente os cuidados que a pessoa tem que ter com a sua doença. Depois ter aqui alguma programação de atividades habituais e prazerosas, portanto, com algumas técnicas distrativas, com algumas técnicas de relaxamento, a pessoa acima de tudo tentar aqui de alguma forma encontrar aqui um equilíbrio também do ponto de vista emocional. As técnicas distrativas ajudam também a pessoa a tentar não estar sempre a pensar na doença, não estar sempre a pensar em coisas às vezes negativas e tentar ter aqui um pouco mais positivo na sua vida. Muitas das vezes há quem recorra a grupos de apoio, isto também do ponto de vista do doente, como também do ponto de vista do cuidador. Em termos de fé, oração e espiritualidade também, para as pessoas que têm realmente crenças e que isto é também uma área bastante importante para elas. E importante também a pessoa aqui ter noção e tentar evitar alguns comportamentos prejudiciais que também de alguma forma podem parecer um escape, podem parecer um alívio ou dar alguma sensação de bem-estar naquele momento, mas que muitas vezes até a curto prazo também, mas a médio e longo prazo o efeito não é de todo melhor. Portanto, e se a pessoa sentir realmente que não está a ser capaz de gerir também as suas emoções e tudo isto, procurar ajuda profissional neste sentido, dirigir estas suas preocupações à equipa de saúde. No entanto, eu acho que acima de tudo é nós pensarmos que neste momento é importante redefinir prioridades e tentarmos aqui procurar um novo sentido para a vida, focarmos-nos aqui num objetivo que é cuidarmos de nós, do nosso bem-estar. Acima de tudo, aqui voltando aqui àquilo que já falei há pouco, a relação de confiança com o médico família é extremamente importante e é mais uma estratégia que pode ser utilizada. A pessoa centrar-se e ter aqui os seus cuidados básicos em termos de higiene, alimentação, sono e atividade física, ajuda do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico. Tentar estabelecer rotinas é importante, mesmo que a pessoa não esteja a trabalhar naquele momento, mas ter algumas atividades, por pequenas que sejam e de acordo com as suas possibilidades, não é? que a situação clínica também permita, ir definindo aqui algumas rotinas. O cuidado também com a sua autoimagem, com a sua autoestima. Muitas das vezes há pessoas que têm dificuldade aqui em gerir esta questão porque dizem que os outros notam que é uma pessoa doente, entre aspas, que não está bem e então preferem isolar-se, preferem não estar tanto em contacto com o outro. Isto é importante de combater também. E a questão da sexualidade, que também é importante e que também é algo que deve ser trabalhado, digamos assim. Em termos do contexto familiar e social, pontos importantes, a comunicação, como eu disse há pouco, é extremamente importante, manter o contacto, o lidar com o constrangimento. Muitas das vezes o familiar, o amigo, o colega de trabalho fica um pouco constrangido, não liga porque não sabe o que é que há de dizer, ou se fala e às vezes diz uma coisa que parece que não tem muito a ver, como nós costumamos dizer,
também estarmos preparados para isso, também para lidar aqui com o constrangimento desta situação, porque é algo perfeitamente normal. Isto muitas vezes são situações com as quais nós não estamos habituados a lidar e também temos que dar esse benefício da dúvida ao outro. Há depois esta perda ou inversão de papel que falámos há pouco e também o aprender a aceitar ajuda, que muitas das vezes o doente, como eu disse há pouco, principalmente aqueles que têm característica de cuidador, sabe ajudar, mas não sabe ser ajudado. Falando agora aqui um bocadinho sobre um aspecto que eu referi ali há pouco e que acho que é importante, a imagem corporal. Sem dúvida nenhuma que a imagem corporal tem a ver com a nossa forma, com a nossa aparência, e muitas das vezes nós até não pensamos muito nisto quando satisfeitos estamos com a nossa imagem, como é que reagimos às vezes à opinião dos outros acerca disso, e sabemos que quando do percurso de doença hemato-oncológica, as pessoas em algum momento acabam por ter aqui alterações também na sua aparência. E isto pode provocar alguns sentimentos negativos, algum constrangimento, alguma frustração, uma baixa autoconfiança, alguma ansiedade também em situações sociais, a pessoa começa a evitar sair ou evitar ser visto mesmo agora, mesmo até em contexto de internamento muitas das vezes, e como já se falou hoje, não há possibilidade de visitas médicas, mas há a possibilidade de fazer uma videochamada, mas nem sempre os doentes estão disponíveis para fazer uma videochamada, para partilhar a sua imagem. E isto é importante também ter esta noção. Às vezes nós não temos noção de como é que temos a imagem do nosso corpo positiva ou negativa, não é? E há algumas questões nós às vezes podemos nos colocar, se há partes do corpo que realmente não gostamos, se quando pensamos na nossa aparência nos sentimos tristes, se evitamos certas atividades ou mesmo, como eu digo, nem que seja uma simples videochamada por não estarmos confortáveis connosco, é importante às vezes a pessoa pensar nisso. Por outro lado, temos também às vezes os comentários, os comportamentos do outro, o facto de na rua algumas pessoas olharem fixamente, algumas pessoas com as quais temos alguma intimidade, mas não muito, a perguntarem-nos, mas o teu rosto está tão inchado, mas estás tão emagrecida. Muitas vezes há comentários negativos, até por pessoas que não nos conhecem, e às vezes até há quem sinta alguma pena e repulsa por parte do outro. Isto não é muito fácil de lidar para quem está já fragilizado por seu processo de doença, por tudo aquilo, por toda esta tempestade emocional que isso gera, quanto mais esta questão da imagem corporal. E então muitas das vezes é importante nós fazermos aqui um exercício e, independentemente da opinião dos outros, nós olharmos ao espelho e tentarmos perceber aqui o que é que para mim não está a ser fácil de lidar, o que é que para mim está a ser mais desconfortável, e tentar mudar aqui um pouco isso. A pessoa olhar e tentar perceber que estratégias é que pode utilizar para contornar essa questão da imagem que não está a ser tão fácil de lidar. Por exemplo, usar um chapéu, usar um lenço, usar óculos escuros, usar uma roupa um pouco mais larga que não permita perceber às vezes que a pessoa está mais emagrecida do que estava. Portanto, há uma série de estratégias que também podem ser utilizadas para nos ajudar a lidar melhor também com a questão da imagem. E é importante perceber que todos nós, independentemente de termos uma doença ou não, há sempre algo na imagem com a qual a pessoa não está totalmente satisfeita. E realmente a imagem até pode ter mudado em virtude do processo de doença que estamos a atravessar, muitas vezes é uma situação temporária. Mas acima de tudo centrarmos na questão de que o valor de cada indivíduo não se baseia apenas na sua aparência. Um outro ponto que eu gostaria de referir aqui tem a ver com a questão da sexualidade, e muito brevemente. A sexualidade é uma parte integrante e fundamental da vida humana e está associada à satisfação pessoal, à autoestima, à qualidade de vida, não é? E sabemos que no decorrer do diagnóstico e tratamento da doença hemato-oncológica há vários fatores característicos da doença, de tratamento, que podem provocar e podem vir a alterar a sexualidade, e tanto em homens como em mulheres. Portanto, isto é algo que é importante também ser partilhado junto dos profissionais de saúde, porque eles de alguma forma poderão ajudar a gerir aqui algumas dúvidas. As pessoas às vezes têm dificuldade em partilhar, ou porque tem mesmo dificuldade em partilhar a sua intimidade, ou porque acha que é uma questão tonta, mas é importante porque isto, como se percebe, todas as pessoas acabam por passar isto em alguma fase, e há coisas que se podem fazer, nomeadamente em termos da comunicação, e aqui a comunicação com os profissionais no sentido de ajudar, mas também com o parceiro, é importante. Haver aqui uma promoção da autoestima e haver aqui também algumas estratégias, nomeadamente se a pessoa tem um desconforto neste momento em tirar a roupa, porque não está confortável com o seu corpo, há coisas que se podem fazer. A pessoa pode tentar ter a sua intimidade
a média luz, de alguma forma vestir uma roupa com a qual se sinta mais confortável. Há uma série de estratégias que podem ser utilizadas. O apoio psicológico pode ajudar nisso, a tentar encontrar aqui algumas estratégias para gerir esta situação, e depois também há medidas farmacológicas. Portanto, reforçando aquilo que eu disse há pouco, se houver alguma coisa que não esteja bem, é importante procurar ajuda profissional. As relações sociais, falando agora aqui desta parte e tentando entrar depois na parte do cuidador, mas nas relações, falando aqui no doente, muitas das vezes o doente não tem noção, ou tem, e percebe que a doença hemato-oncológica também afeta os seus relacionamentos. De alguma forma a pessoa considera que o outro neste momento ele está diferente comigo, eu acho que ele tem dificuldade em lidar com a minha situação, não fala da mesma forma, não procura tantas vezes, não liga tantas vezes. Depois há esta questão que a pessoa está aqui numa dúvida entre esta perda da autonomia, esta inversão de papéis, era eu que cuidava, digamos assim, do meu filho, neste momento é ele que está a cuidar de mim, ou quem diz isto diz em relação à esposa, o facto de sentir-se muitas das vezes um fardo para a família, e mais uma vez a questão, o desafio da intimidade. Até que ponto é que eu realmente partilho tudo com esta pessoa, até as angústias que estou a sentir, e por outro não quero porque de alguma forma estou a preocupá-los ainda mais, o processo já está a ser difícil, eu não os quero preocupar mais ainda. Então é importante nós muitas vezes também pensarmos aqui no nosso próprio papel como doente na relação. Se eu consigo distribuir tarefas ou tenho dificuldade em delegar, em deixar os outros fazerem coisas que eu antes fazia, se sou demasiado exigente comigo e com o outro, se estou muito centrada em mim neste momento e nas minhas próprias necessidades e não percebo que o outro também está a ser difícil lidar com o meu processo de doença, e tentar aqui de alguma forma fazer um esforço para falar abertamente sobre sentimentos e vontades. Muitas das vezes o próprio doente apetece-lhe estar sozinho, mas não tem coragem de dizer isso ao familiar, porque acha que ele não se vai sentir bem, porque vai sentir-se de alguma forma que a sua presença não é importante. Mas é importante nós refletirmos sobre estas questões e partilharmos todas estas situações, porque podem fazer a diferença na melhoria do relacionamento aqui com os outros, digamos assim. Focando agora um bocadinho na questão do cuidador. Nós, falando em cuidador, nós começamos por falar em dois tipos de cuidador, não é? Nós temos o cuidador formal, que são os profissionais de saúde, e o cuidador informal, digamos assim. E é importante esta interação entre o cuidador formal, o cuidador informal e o doente em si. Acima de tudo, é importante eles estarem alinhados no processo de doença, tratamento e recuperação do doente. E em relação ao cuidador informal, há um aspecto que é importante nós termos noção, nós como profissionais de saúde, e a partir do momento em que ele integra todo este processo, que é a contextualização sociofamiliar. Que cuidador é este? Ou seja, como é que ele é como indivíduo, como está do ponto de vista de disponibilidade também, não só do ponto de vista prático, mas também emocional. É importante nós percebermos aqui também, para também podermos ajudá-lo e integrá-lo da melhor forma. Muitas das vezes o cuidador pensa que não tem direito de não estar bem, não tem direito de se queixar ou de sobrecarregar, porque não é ele que tem a doença, ele até está bem, portanto não tem sequer direito de dizer o que quer que seja. E muitas das vezes as emoções não são abordadas e alguns problemas acabam por ficar por resolver. Por outro lado, até às vezes é o próprio doente que assume este comportamento e não quer preocupar a família, portanto, e a relação aqui entre cuidador e doente também fica um bocadinho de alguma forma estranha por estas questões. Além daqueles sentimentos que falei há pouco, há umas reações muito comuns no cuidador. Tem a ver com o medo do que vai acontecer com o outro, com a pessoa de quem nós gostamos, com a pessoa de quem nós queremos cuidar, o medo de não conseguirmos corresponder àquilo que é necessário, às nossas expectativas, àquilo de que o doente precisa, alguma raiva por acharmos que aquela pessoa não merece o que está a acontecer, nós não merecemos que esta situação tenha vindo daqui de alguma forma desmontar alguns planos que a pessoa tenha, não é? Algumas ideias, alguns projetos neste momento ficaram um bocadinho em stand-by, parados por toda esta situação, e as preocupações que podem ter a ver com tudo, com a doença em si, com o doente, nomeadamente também com, às vezes, alguma situação que o doente possa sentir até por parte do outro, algum preconceito por parte de outros, a forma como os outros olham na rua, como eu falei há pouco,
e muitas das vezes o cuidador vai guardando isto para si. E estas instabilidades também aqui manifestam-se com perturbação de sono, com perda de apetite, alterações cognitivas também de memória e concentração, portanto a pessoa está ali muito focada, disponibiliza muita energia para cuidar do outro e algumas coisas que vão ficando para segundo plano. Em termos do apoio ao cuidador informal, a equipa multidisciplinar também está muito atenta, como eu disse há pouco. E em várias fases é importante também às vezes disponibilizar um apoio mais direcionado, nomeadamente na questão às vezes do impacto do diagnóstico, na adaptação psicológica ao processo de doença, na gestão da dor, portanto muitas das vezes até quando o doente está em casa e tem dores, portanto, e o cuidador diz, mas o que é que eu faço, que medicamento dou? E a equipa ajuda e orienta muito nesta situação, mesmo nos cuidados pós a alta, nas alterações de vida cotidiana, e acima de tudo é importante o cuidador saber que os profissionais de saúde, o profissional de saúde de referência, o gestor do processo de doença do doente acaba por, de alguma forma, estar disponível aqui para um esclarecimento de dúvidas, digamos assim. De certa forma, portanto, a doença hematológica muda vidas e afeta também as pessoas que estão próximas. Há aqui um sentimento de impotência, muitas das vezes sentido pelo cuidador informal, que quer ajudar, quer fazer mais e não consegue. Muitas das vezes está aqui numa ambivalência e dificuldade em encontrar um equilíbrio entre o ser útil para o doente e por outro lado, assumir o todo, porque por um lado quer assumir o todo para ele não ter que fazer nada e centrar-se apenas no seu processo de recuperação, mas por outro, sabe que se calhar isso não é o ideal, porque a pessoa também quer continuar a fazer algumas coisas e então às vezes não é fácil conseguir encontrar aqui um equilíbrio. A questão da comunicação é extremamente importante. É importante também para o cuidador informal identificar os seus sentimentos negativos e não se sentir mal por isso. Como eu disse há pouco, não é porque não está doente que não pode se sentir assim. É importante perceber que pode sim, que é muito natural, que habitualmente é isso que acontece. E poder conversar sobre os seus sentimentos com alguém. Muitas das vezes, se calhar não com o doente em si, mas com algum profissional de saúde, com outra pessoa próxima. E se começar a ver que, e falando na questão que já foi falada aqui, na questão do burnout também do cuidador, se começar a ver que estas situações começam a ir para lá daquilo que ele consegue gerir, procurar também ajuda profissional. Só agora há aqui um ponto em relação à comunicação que eu falei aqui várias vezes e que é algo extremamente importante. A comunicação tem um fator chave. A comunicação com o profissional, a comunicação com o cuidador, a comunicação com o próprio doente, não é? Isto porque viver diariamente com uma doença destas implica que a pessoa tenha que mudar tudo, a vida, o papel na família, na sociedade e até com as expectativas que a pessoa tinha de si própria e os planos que tinha para si. Partilhar as suas preocupações e as experiências é importante para a pessoa, no sentido de também poder falar abertamente sobre elas, desabafar um pouco sobre o que está a sentir, mas também para o outro e para os membros do sistema de apoio. O conversar com o cuidador muitas vezes sobre dúvidas, sentimentos, dificuldades e necessidades pode ser um fator de extrema importância para o relacionamento. O verbalizar sentimentos na primeira pessoa, às vezes nós escolhermos a forma como dizemos as coisas e não é dizer tu não entendes como eu me sinto, mas tentarmos pensar dizer isto de uma outra forma. Por exemplo, eu não me estou a sentir bem, eu preciso realmente da tua ajuda, ou isto não tem a ver contigo, tem a ver comigo, peço desculpa se fui um pouco mais intransigente. Isto de parte a parte, portanto, isto porque muitas das vezes a pessoa quando está com o cuidador, a pessoa habitualmente que está próxima é aquela pessoa mais significativa, há uma intimidade e isso faz com que a pessoa ali não tenha filtros, acabe por reagir intempestivamente quando tem que o fazer, não é? E a outra pessoa vai, de alguma forma, o cuidador vai acatando, vai entendendo. Mas por alguma razão o cuidador também vai ficando mais fragilizado. Há dias em que, por alguma razão, ele também não está assim tão bem e isso também acaba por ter um impacto diferente. Portanto, é importante falar sobre isso. E, acima de tudo, é importante a pessoa também aprender a aceitar ajuda e a dizer não. E eu, quando digo não, é no sentido que não é só aceitar ajuda. Se a pessoa em algum momento tem que se impor e tem que dizer não, eu esta tarefa, eu sinto-me capaz de fazer, eu ainda quero fazer. Permite-me que eu o faça. E isto também é importante. Com os profissionais de saúde, mais uma vez, a relação de confiança com o profissional de saúde, abordar as dúvidas sempre, sentimentos, dificuldades, necessidades. Eu sugiro, e é algo que habitualmente é muito utilizado, a questão do bloco de notas. Muitas das vezes no espaço de consulta nós não temos tempo para colocar as questões todas que nos vão surgindo ao longo do tempo entre consultas ou enquanto não estamos com o médico. Ter um bloco de notas onde a pessoa vai anotando. Hoje surge uma questão, coloca, amanhã surge outra, coloca. Quando chegar a véspera da consulta, ou quando for ter com o médico, olhar para aquela folha e pensar, bem, eu tenho aqui 10 questões, se calhar no espaço de consulta há outras situações a ser tratadas, eu não vou conseguir esclarecer isto tudo.
Então vou perceber aqui, vou colocar por ordem de prioridade e vou selecionar aqui umas 3 ou 4 para conseguir de alguma forma aqui ver respondidas as minhas questões e fazer isso, não é? Questões importantes às vezes que são importantes para si e que podem condicionar todo este processo também de adaptação e de gestão emocional, digamos assim. Em termos de considerações finais, e aqui terminando aqui um pouco convosco, haveria muito mais para dizer e eu tentei de algumas formas aqui e tocar um bocadinho em vários pontos importantes, mas o que eu gostaria de deixar aqui, a mensagem que eu gostaria de deixar é que realmente o diagnóstico de doença hematológica pode afetar tanto do ponto de vista físico como também emocional. E sendo paciente ou cuidador, é importante a pessoa de alguma forma estar atenta também não só aos sintomas físicos, como também às reações e aos aspectos emocionais e tentar promover também a comunicação, falar um pouco, tanto com o cuidador como com os profissionais de saúde, acerca do que está a sentir. Porque nós conseguimos gerir também a parte emocional, a parte física também digamos que acaba por ter um impacto também muito positivo na parte física. Portanto, comunicar acerca do que se está a viver e a sentir é fundamental para o equilíbrio emocional e bem-estar, tanto como sendo de alguma forma um facilitador em todo este processo de adaptação à doença hemato-oncológica. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Carina Resina, pela sua pertinente apresentação. Tocou em alguns pontos importantes, alguns vão ao encontro de questões que eu tinha para lhe colocar. Já temos algumas questões, entretanto, a entrar e avançando diretamente para tentarmos cumprir aqui o nosso registro horário. E darei naturalmente prioridade às questões que nos chegam. Há uma pessoa que nos pergunta em que momento é que o apoio psicológico é proposto ao doente e à família? E se na realidade é proposto ou tem que ser solicitado? Muito bem. A disponibilidade, digamos assim, de apoio psicológico não tem necessariamente um momento específico. Ou seja, o próprio doente pode manifestar essa necessidade junto dos profissionais de saúde, não é? E a partir do momento em que isso é feito, é estabelecido o contacto, mas muitas das vezes ao longo do processo o próprio profissional de saúde pode-se aperceber de alguma forma que alguma coisa não está a ser, digamos assim, que as reações emocionais estão a ser demasiado intensas e que de alguma forma aquela pessoa beneficiaria, tanto pessoa, eu digo doente como familiar, beneficiaria de algum tipo de apoio. E nesse momento essa questão é conversada com o doente ou com o familiar, nomeadamente no sentido de disponibilizar esse apoio e se assim for e se as pessoas estiverem de acordo, com certeza, em qualquer momento. E o apoio psicológico ao cuidador e à família? Essa questão é uma questão muito pertinente que eu ouço frequentemente quando falo com colegas seus da importância de, enfim, o cuidador na sua responsabilidade e na sua preocupação em cuidar, em acompanhar o familiar que está doente, depois vai descurando a sua própria saúde e o seu próprio bem-estar e a sua saúde mental. E por vezes o que me dizem é que não há uma resposta tão eficaz quanto seria desejável por parte do Serviço Nacional de Saúde. Temos duas questões concretas em relação a isso. Sim. Que nos chegam. As pessoas não assinaram, portanto são comentários que eu lhe coloco. Claro. É proposta e é dado o apoio psicológico ao cuidador só durante o período da doença do ente querido ou é feito um follow-up regular após o desaparecimento do doente? E uma outra questão que serve de certa forma de resposta à questão anterior, pelo menos no caso deste nosso participante que nos está a seguir. No meu caso foi-me dado sempre apoio psicológico a mim, mas eu pedi apoio para a minha família e nunca foi proporcionado. Tivemos que aprender a lidar com a doença sozinhos, com dúvidas e sem apoio, mesmo na fase em que foi diagnosticada a doença, e pode ser uma fase mais complicada, pois é o choque da notícia. Muito bem. Isto aqui prende-se também com uma questão muito específica que tem a ver com os recursos, nomeadamente em termos do Serviço Nacional de Saúde e nomeadamente com a existência ou não de psicólogos suficientes para conseguir dar resposta realmente às necessidades.
Eu, em termos do apoio ao doente e ao cuidador, eu posso falar da minha experiência, portanto, nomeadamente em termos do Centro Hospitalar de Lisboa Central, especificamente do Polo do Hospital de Santo António dos Capuchos, onde eu estou. Portanto, é disponibilizado, sim, o acompanhamento psicológico ao doente e ao familiar, cuidador, e que pode se estender não só durante o período de internamento, como também, como nós dizemos, em ambulatório. Portanto, ainda depois, durante um período e enquanto se justificar essa questão. Acima de tudo, o apoio que é disponibilizado por nós é nomeadamente realmente no âmbito da psicologia clínica da saúde, ou seja, de dar o acompanhamento ao longo de todo o processo de doença, deste caso da pessoa em si, do doente e também da família, portanto, e que se pode realmente estender depois, como essa questão colocava, até depois do desaparecimento, sim. E quando fala do apoio psicológico, portanto, a questão se calhar pode ser uma questão de lana caprina para um profissional de saúde ou para uma psicóloga, mas para quem nos está a ouvir, quando fala Claro. de acompanhamento psicológico ao doente e ao seu familiar, estamos sempre a falar de sessões individuais, onde a pessoa pode colocar as suas dúvidas, as suas angústias, aquilo que o preocupa, sem ter naturalmente a presença da pessoa que está doente e, portanto... Com certeza, sem dúvida. Aliás, habitualmente, e o ideal será mesmo até que o profissional, até se possível, não fosse o mesmo. Pronto. O que acontece muitas das vezes é que até às vezes há questões que é importante também fazer alguma intervenção conjunta, não é? Isso depois depende também da necessidade em si, de apoio psicológico e da intervenção que é feita, e às vezes pode ser feita também alguma intervenção conjunta para a gestão de alguma questão familiar, tudo isso. Mas sim, o apoio é disponibilizado individualmente. Falemos da morte. A morte Uhum. enfim, sendo uma inevitabilidade da nossa vida, mas quando somos confrontados, quando ela nos chega por via da doença e de uma doença oncológica, acarreta ou pode acarretar um sofrimento muito, muito grande. Temos duas questões ligadas a este ponto em particular e que eu gostava de juntar uma minha. E pergunta um participante como é apresentado à família o agravamento do estado do familiar e como é transmitido que a despedida está iminente. E uma outra questão que se cruza com esta, como lidar com a possibilidade da morte ser uma realidade mais próxima quando se vive com esta doença e a incerteza do futuro e os tempos longos de tratamento e internamento. Os tempos longos agora vamos deixar para depois, concentremos agora na questão da morte. A minha questão, a que eu juntava a estas, é se a morte é um elefante na sala. Nós há dias conversámos e eu falei justamente disso e recordo-me da resposta que deu, mas gostava que partilhasse. É um grande elefante na sala sobre o qual é preciso falar ou não puxamos esse assunto se sentimos que ele vai trazer mais sofrimento do que conforto? Uhum. A questão da morte é sem dúvida algo muito difícil de lidar e de gerir, e nomeadamente a questão específica que colocavam acerca da informação que é dada e a forma como a informação é dada habitualmente, e nós temos aqui a questão de o médico assistente habitualmente é o gestor do processo, digamos assim, de doença, e habitualmente todas estas informações acabam por ser partilhadas desde o momento do diagnóstico ao longo de todo o processo, tratamentos que é preciso fazer, tudo isto, esta questão pode ser colocada. Muitas das vezes nós temos aqui algumas questões um bocadinho difíceis de gerir que têm a ver com o doente, ou seja, nós temos que pensar, como eu disse aqui há pouco, e é verdade, isto não há receitas certas para toda esta situação. Há realmente uma doença, há tratamentos definidos, há tudo isto, mas cada caso é um caso e cada indivíduo é um indivíduo, e a pessoa que nós temos à frente, há pessoas que nós temos que querem receber a informação toda acerca do que se passa com elas, outros nem por isso, e nós também, o profissional de saúde, também está atento a esses sinais e também vai, de alguma forma, transmitindo informação e gerindo tudo isso à medida e ao ritmo do doente, digamos assim, não é? Agora, depois há esta questão, há aquelas situações em que realmente a pessoa, o próprio doente, se apercebe que as coisas não estão bem, mas tem a dificuldade, tem receio em perguntar, tem receio em confrontar-se realmente com uma resposta que se calhar não quer ouvir. É um familiar que também, de alguma forma, também já se apercebeu, porque está tão presente e que já se apercebeu realmente que as coisas não estão a evoluir da forma que era desejável, que se vai notando que do ponto de vista físico a saúde daquele ente querido tem-se vindo a degradar,
e há dificuldade, é a questão da comunicação mais uma vez, não é? E até aqui a comunicação acaba por ter um papel importante e muitas das vezes não é feita porque, como falou, a questão do elefante, não é? Porque todos sabem e há aqui uma dificuldade em falar sobre este assunto e acaba por não se falar sobre esta questão. Falando de casos de concretos, Sim. de situações concretas, a família tem uma pessoa no hospital, a família vê o doente ficar debilitado, sente que a coisa não está a evoluir bem e que a doença está a progredir e que pode estar para breve o desfecho que não desejavam. Disse-me que depende sempre do médico assistente, do médico responsável, a comunicação à família de uma possível uma morte iminente. E nesses casos é pedido um apoio psicológico ao psicólogo para poder estar presente em caso de necessidade, o psicólogo acompanha esta conversa. Do ponto de vista prático e concreto, como é que a pessoa pode, sentindo que essa conversa estará para breve e poderá precisar de ajuda, pode pedir a ajuda de um psicólogo se essa conversa ocorrer? Como é que isto se processa do ponto de vista prático? Pode, com certeza. E eu, mais uma vez digo, eu vou-me referir à minha experiência, portanto, não é que esteja protocolado a presença do psicólogo ou de alguma forma Não haver há aqui. guidelines quanto a isso. Não. Ou seja, o que acontece muitas das vezes é porque, como eu disse, também depende um pouco. Se à partida e a família realmente muitas das vezes já é algo que já é conhecido daquela equipa de profissionais de saúde e já percebem ou já antecipam que a situação não vai de alguma forma ser fácil de gerir do ponto de vista psicológico, então aí sim já pode haver aqui também uma abordagem um bocadinho mais completa também a esse nível e de alguma forma nós também estarmos disponíveis para, aliás, estamos sempre, eu falo por mim também, estou sempre disponível para aquilo que for necessário. Até pode haver situações em que a família até acha que de alguma forma aquela família até aparentemente até já sabia, já se tinha percebido essa situação, mas quando confrontadas realmente com a situação e com, como nós dizemos, aquela comunicação muitas das vezes de uma má notícia, muitas das vezes a reação é totalmente inesperada e acaba por ser muito mais intensa do ponto de vista emocional e então aí também há necessidade realmente de recorrer e de solicitar o acompanhamento. Portanto, isto pode ocorrer de diversas formas, digamos assim. Chegou um comentário muito, muito interessante que eu gostaria de partilhar consigo. Sim. A experiência mostrou-me que, enquanto familiar próximo, ao longo do progresso de doença, não consegui ver ou mesmo recusei ver o agravamento. O amor, por vezes, impede-nos de perder a esperança. Temos ali é muito bonito esta. É verdade. O amor pode ser, e a proximidade pode ser um filtro que não nos deixa ver bem. Pode, sem dúvida. E muitas das vezes há pessoas que nos chegam mesmo ao ponto de nos dizer: eu sei que estou a ser egoísta, mas eu preciso desta pessoa perto de mim, independentemente às vezes de terem noção de que o sofrimento já é muito grande, mas sentem realmente que, como dizem, que eu sei que estou a ser egoísta, mas é importante para mim ter aquela pessoa por perto e eu não posso imaginar que ela não vai estar. Portanto, para mim, o saber que há mais um tratamento, que há mais alguma coisa que se possa fazer, é como uma luz de esperança para realmente também conseguindo ir lidando e gerindo toda esta situação. Temos mais questões. Eu tenho muitas questões que gostava de lhe colocar, mas estou a dar total prioridade às questões que nos Com chegam. certeza. Estas jornadas são justamente viradas para o público e para doentes e cuidadores. Quando estamos doentes e cada vez pioramos mais, isto é uma pergunta do milhão de euros. Cada vez pioramos mais, sem tréguas, não vemos o fim aos dramas e problemas. Quais as ferramentas que devemos usar para nos sentirmos positivos? Uhum. Não é? Lá está, é mesmo uma pergunta de um milhão. Eu acho que, acima de tudo, é como eu disse, isto é a questão da informação e a questão da comunicação é importante. É importante porque muitas das vezes a pessoa até pode não estar a fazer uma leitura correta da situação, ou seja, a pessoa realmente sente que não está bem, aquilo até pode ser uma situação que seja um efeito secundário mais específico daquele tratamento, pode ser uma situação transitória e muitas das vezes as pessoas acabam por exacerbar as suas preocupações com questões que de todo
têm indicação para tal. Portanto, a comunicação e o esclarecimento é importante junto dos profissionais que os acompanham. Noutras situações, realmente, há aqui um agravamento, há uma situação que está a acontecer e que é importante a pessoa aqui também perceber. E muitas das vezes, é como eu disse, isto depende. Há pessoas que não querem saber e preferem não saber até ao fim, e há outros que querem saber. E que querem saber porque é importante para eles refletirem acerca de como foi, muitas das vezes, a sua vida até aquele momento, muitas das vezes sobre coisas que ainda querem dizer a determinadas pessoas, coisas que de alguma forma querem deixar decididas, resolvidas, destinadas, não é? E há pessoas que pedem mesmo, que dizem, eu preciso de saber, porque eu preciso saber o tempo que tenho, eu preciso saber. Claro que isto é uma questão difícil, porque nenhum elemento da equipa médica consegue dizer com certeza esta situação, não é? Portanto, consegue dar de certeza o tempo de vida para, mas há pessoas que precisam disto e o facto de terem esta informação, só o facto de terem esta certeza do lado delas ou esta definição do lado delas lhes permite de alguma forma encontrar aqui estratégias e gerir as suas preocupações da melhor forma. Gostava de lhe colocar uma questão sobre um ponto em que abordou e quero-lhe agradecer por tê-lo abordado, porque é também às vezes um outro elefante na sala, que é a questão da sexualidade e da Sim. intimidade e de como isso é importante para a nossa autoestima e pode ser importante na dinâmica de um casal. Hoje, não sei se teve a oportunidade de ver o painel da manhã, tivemos uma doente, uma ex-doente, porque entretanto está em remissão, a Andreia Mendes, Uhum. que teve uma. Agora, eu já vou confirmar se teve uma leucemia ou um linfoma, agora vacilei aqui um bocadinho. Escapou-se. E no painel sobre a relação médico-doente. E eu Uhum. se haveria algum ponto que ela gostaria de ver melhorado na relação com o seu médico, e ela disse que havia uma coisa que ela gostaria que lhe tivessem falado. Gostaria que lhe tivessem falado na questão da sexualidade e como foi um linfoma. Após quando teve alta, que lhe tivessem dito que a vida sexual poderia ter alterações e que a intimidade dela com o namorado poderia sofrer algumas alterações, para ela se adaptar, para ela se preparar, para haver também ali uma gestão emocional. Mas ela abordou o médico quanto a isso. E ela disse, e contou isso com alguma graça, disse ao médico dela: doutor, temos que falar sobre sexo. Nem toda a gente consegue ter e disse-o à frente, creio que à frente dos internos ou dos estagiários, e portanto o que tornou-se um momento engraçado, diz ela, mas nem toda a gente consegue fazê-lo desta forma. Como se ajuda o doente a dar um passo para falar sobre isso, se sente que pode haver ali, que isto pode ser uma questão? Abordar também este assunto pode ser um momento um pouco, pode deixar o doente ou o cuidador constrangido. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Realmente é um tema que vai sendo falado mais. Ultimamente fala-se um pouco mais sobre isso, mas que ainda continua a haver algum tabu em relação a esta questão. E muitas das vezes é importante, às vezes há alterações aqui emocionais, há uma ansiedade que não se percebe muito bem porquê, e é importante perceber, e muitas das vezes, algumas das estratégias que eu utilizo, é tentar perceber ali um bocadinho com a pessoa, dizer, percebo que alguma coisa não está bem, diga-me, o que é que sente algo diferente em si, tem a ver, na sua perspectiva, o que é que se passa, tem a ver com o tratamento, não tem, associa isso a alguma situação que tenha acontecido, portanto, acima de tudo, às vezes há algumas questões que nós podemos colocar e que podemos aqui ajudar a perceber. Outras questões era aquilo que eu disse, é tentar dizer sempre ao doente alguma dúvida que tenha, partilhe, isto como profissional de saúde, dizer, partilhe comigo, aqui não há segredos, aqui não há questões que não possam ser abordadas, acima de tudo estamos aqui para esclarecer tudo aquilo que é importante para si e tudo aquilo que o possa ajudar a lidar melhor com toda esta situação. Hum, Houve um outro ponto, obrigado pela sua resposta. Temos aqui, entretanto, um pequeno prolongamento no tempo, podemos falar Ok, mais. pronto. Hum, Falou das várias fases, que nem toda a gente passa pelas mesmas e nem toda a gente Sim. passa pelas pela mesma ordem. O choque e negação, a revolta e a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Hum,
fiquei um pouco intrigado com a questão da negociação. Com quem é que negociamos? Negociamos connosco? Como é que esta fase de negociação se pode processar? Acima de tudo, eu acho que a negociação é connosco próprios, ou seja, é naquela fase em que a pessoa realmente, por um lado, diz muito bem, eu não tenho como escapar, eu tenho realmente esta situação, eu tenho este problema de saúde, o que é que eu posso fazer na prática para lidar com ele? Portanto, eu já percebi que vou ter que dar algo, não é? Para poder receber, lá está a questão da negociação, não é? Para poder receber alguma melhoria, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um determinado exame, então eu vou fazê-lo. Eu preciso fazer um determinado tratamento, então eu vou fazê-lo, no sentido de receber algo em troca que ajuda aqui também, a perspectiva é sempre de melhoria, não é? Portanto, e que ajuda aqui ao longo do processo. De referir então a questão também, é importante só eu referir aqui este aspecto, a questão da aceitação. Eu muitas das vezes não gosto de falar em aceitação, gosto de falar em adaptação, porque acho que mais do que uma pessoa aceitar uma doença, é a pessoa adaptar-se a ela e adaptar-se a uma vida com ela presente. Claro que sim. Temos aqui uma outra questão, que também é uma pergunta para Euromilhões. Como viver no pós-doença? Recomeçar, abandonar a ideia de que se está a viver a vida por um fio, viver bem como sobrevivente a um cancro, mas olhar para o futuro e construir. Como fazer? Exatamente, é o que eu disse. Isto é também a pessoa até. Quem estaria de fora pode antecipar esta situação como o melhor que qualquer pessoa poderia desejar, não é? Passamos por uma situação complicada e de repente está tudo bem, vê-se não é? O nascer do sol, uma coisa, Parece que não houve é? um catarse, parece que limpamos, não é? Exatamente, exatamente. E realmente, do ponto de vista emocional, está aqui assim alguma ambivalência. Acima de tudo, a questão tem a ver com esta questão da imprevisibilidade. A imprevisibilidade é algo, e a incerteza é algo que todos nós temos na nossa vida, independentemente de termos um problema de saúde ou não. Ninguém sabe o que é que acontece no minuto a seguir. Podemos, inclusive, ficar sem luz a meio de uma apresentação, não é? Como aconteceu a mim. Portanto, tudo pode acontecer. Portanto, a questão é mesmo essa, ou seja, de alguma forma, a pessoa pensar que eu hoje sei como estou, eu hoje sei como me sinto, eu hoje sei o que eu sou capaz de fazer. Eu vou viver hoje, o aqui e agora, ou seja, eu hoje vou viver. Eu pretendo fazer um projeto, um plano a médio e longo prazo, por que não fazê-lo? Tenho tanto direito a fazê-lo como alguém que não teve problema nenhum de saúde, se calhar até mais ainda, não é? Porque neste momento eu sinto-me renascido de alguma forma e estou a ter aqui uma segunda oportunidade para, não é? Portanto, eu acho que acima de tudo é importante a pessoa centrar-se neste aspecto. Naquele momento, se está a viver aquele momento, é para aproveitar aquele momento. Muito bem. Quando falou há pouco sobre a gestão dos silêncios e a gestão do falar ou não falar, houve uma questão na sequência disso, houve uma questão que me ocorreu. Falar é importante e estabelecer bons canais de comunicação é essencial. Mas por vezes não queremos falar. Por vezes um doente pode não querer forçar essa conversa porque não está disponível para isso. Agora, isso pode deixar o cuidador numa posição um pouco ambígua. Não consegue distinguir bem se aquela pessoa está a retrair emoções e está a meter para dentro e não devia fazê-lo, ou se está apenas a precisar de estar sozinha. E isso deixa ao cuidador uma grande dúvida que é: ponho o pé na porta e forço a entrada, ou deixo aquela pessoa estar? E ao deixar aquela pessoa estar, estou a deixá-la sozinha e estou a fugir? Isto para o cuidador, se a pessoa não quiser falar e expressar as suas emoções e falar na primeira pessoa, que foi outro ponto que eu achei muito interessante a sua apresentação, como é que o cuidador pode tentar ver o que é que eu preciso fazer aqui? Acima de tudo, a comunicação e o silêncio é algo que também faz parte da comunicação. O silêncio também é importante. Ou seja, há momentos em que até para o próprio doente é importante um momento de silêncio, até com outra pessoa próxima. E às vezes eu acho que nós não sabemos muito bem lidar com esta questão do silêncio. E muitas das vezes o silêncio também é importante. É importante a pessoa estar ali, a presença física, estar disponível de alguma forma, porque estou ali, estou em silêncio, mas estou, não é? E isto é importante. Em relação à questão do doente, o doente, de alguma forma, também precisa do seu momento de silêncio, ele precisa de gerir tudo também consigo próprio. Eu acho que, acima de tudo, é importante permitir-lhe também estes momentos de silêncio. Se começar-se a notar realmente que os momentos de silêncio se prolongam no tempo, ou que de alguma forma há aqui um isolamento daquela pessoa em relação a tudo e a todos,
aí sim é possível que haja aqui alguma questão que de alguma forma, a partir do momento, eu costumo dizer sempre isto, a partir do momento em que algum sentimento, alguma reação emocional um pouco mais negativa, se prolonga durante muito tempo, pode ser algum sinal de alarme de que alguma coisa realmente não esteja a correr bem. Porque tornar os silêncios desconfortáveis em Uhum. silêncios confortáveis e sentir que estamos bem com aquele silêncio pode ser uma prova de maturidade da É um relação. processo, Mas, enfim, as relações, um tumor é uma prova de fogo é verdade. para uma relação. Hum, eu acho que sei o que é que me vai dizer, mas eu tenho que lhe perguntar tenho que lhe fazer esta questão na mesma. Evitar álcool, estimulantes Ah, e drogas. Pronto. uhum. Mas às vezes um copo de vinho é essencial. Pronto. Sem dúvida, mas disse muito bem, um copo de vinho. Não, sem dúvida nenhuma. Isto porquê? Porque muitas das vezes, eu tenho às vezes experiências, pessoas que já tinham alguns antecedentes, não é? Por exemplo, de consumo de álcool especificamente, e que neste momento mantêm porque dizem, eu consigo ter bem-estar, eu consigo apagar os pensamentos negativos que eu tenho, eu consigo de algumas formas me sentir bem naquele momento em que estou a beber, sinto-me bem. Há outras até pelo contrário, que nunca beberam e que entretanto nesta fase foi um escape que conseguiram ali encontrar. Acima de tudo, perceber-te que aquilo sim até pode dar um escape, uma sensação de bem-estar momentânea, mas além de todos os efeitos secundários depois até que tem e das implicações que tem a nível de tratamento e tudo isto, não é? Portanto, não é o ideal e que há outras alternativas de procura de bem-estar que possam não passar por aí. Hum, última questão. Uhum. Às vezes é preciso darmos espaço para nos sentirmos mal. E não nos sentirmos mal por nos estarmos a sentir mal. Exatamente, eu não diria melhor, é mesmo isso, é Hum, mesmo isso. encontrar a paz nisto pode ser um processo. O psicólogo pode também dar uma ajuda neste processo. Sem dúvida, sem dúvida. O psicólogo pode aqui ser um facilitador, um mediador. Como eu disse há pouco, isto de gerir emoções não é muito fácil, nem para nós psicólogos, portanto, mas acima de tudo há como ir fazendo, é um processo também que se faz e muitas das vezes há pessoas que são muito mais racionais, como eu disse há pouco, e nem sequer estão habituadas a lidar com as emoções, não sabem o que fazer com elas e muitas vezes chegam à nossa consulta e dizem: eu estou irritado, eu tenho choro fácil, eu não sei o que é que se passa comigo, que isto nunca me aconteceu, eu choro a ver um anúncio de televisão. Gerir emoções não é a mesma coisa que controlar emoções. Não, Pronto. não, de todo, de todo. E é importante a pessoa perceber, eu costumo dizer, e é verdade, nós se nascemos com estas emoções, com o pacote das emoções, é porque elas fazem falta, é porque elas fazem parte. E todas elas acabam por ter o seu espaço na nossa vida. Portanto, há alturas em que é importante nós darmos espaço e não nos devemos sentir realmente mal por isso. O facto delas também, de alguma forma, serem, nós conseguimos exprimi-las, né, expressá-las, acaba por ser facilitador do nosso processo também aqui de adaptação e de gestão emocional. Muito bem. Doutora Ana Karina Resina, resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade e a sua apresentação Eu é que agradeço. e a oportunidade que nos deu de podermos colocar questões, de eu lhe poder colocar questões e as pessoas que nos estão a seguir poderem também colocar questões e ver as suas questões resolvidas. Muito obrigado. Obrigado eu. O resto, uma boa tarde. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. O programa vai continuar e encontramos-nos, entretanto, daqui por uns breves minutos, do outro lado, noutra sala, onde iremos conversar com a doutora Diana Alexandre, nutricionista, sobre alimentação adequada para doentes hemato-oncológicos. E vamos tentar saber se aquele copo de vinho que às vezes precisamos pode ser mesmo uma boa ideia ou não. Até já.